Oi. Então, hoje eu tô aqui pra falar um pouco sobre o livro A Moreninha, esse aqui. A minha versão pocket, mas ela é bem bonitinha, olha. Quem escreveu o livro foi o Joaquim Manuel de Macedo. E antes de contar um pouco sobre a história, eu vou falar da vida do autor. Um pouquinho só, que apareceu logo no comecinho do livro. Típico, né? Então, o Joaquim Manuel de Macedo, ele publicou esse livro em 1844. Foi o final do século XIX e ele tinha 24 anos. Ele tinha recém se formado na medicina e como esse livro ele fez muito sucesso, o Joaquim optou por não seguir a carreira de médico e se dedicou mais ao magistério. E vai passar um carro, pera. Então ele decidiu seguir a carreira de magistério e acabou nunca exercendo a de médico. Ele acabou se tornando o primeiro escritor brasileiro de romance romântico. Romance romântico. E é isso, eu vou falar um pouco sobre a obra em si. Antes de falar um pouco sobre a obra do livro, eu vou explicar sobre a importância de ler essa obra literária. E é muito importante ler ela, porque ela foi considerada o primeiro romance romântico brasileiro, como eu falei antes. E ela tem uma linguagem bem simples, não é nada muito difícil de ler. Ele te prende bastante também, esse livro. Ele é um romance clichê, sabe? Que no final tu sabe meio que vai acontecer. Tu já espera quem é o casal principal. Isso já deixa bem claro logo no início do livro. Mas ele também tem um suspense que te prende. É bem típico do romantismo ter esse suspense, sabe? Mas ele é bem tranquilo, ao decorrer do livro ele vai se desenrolando, como todo livro, mas é bem legal. E agora sim eu vou falar um pouco sobre a obra mais a fundo. Vale ressaltar que o cenário da obra se passa na alta sociedade carioca e o Joaquim ganhou notoriedade carioca por conta disso, já que caiu na graça do público esse livro por ter tantos, não é tópicos, mas tantas características da época ali, como as senhoras gostavam de se reunir. Isso tudo são características já do século XIX mesmo e da parte carioca. Agora, umas observações sobre o livro. É que o romantismo na época ali do século XIX, eu acho que eu tô falando muito do século XIX, mas o romantismo daquela época tinha mais característica europeia por vir muitos livros de lá pra cá importados. E o Joaquim, ele já ganhou essa fama por ser o primeiro livro daí com características brasileiras mesmo. Isso é o Theo falando. Eu vou ler o que mais eu posso falar, pera. Agora eu lembrei a palavra que eu queria falar antes, que era o flerte. A obra ela representa muito esses costumes nacionais, que seria a dança, tanto no sarau ali, quanto na festa de Santana. Essa festa de Santana também é típico brasileiro. Eu não sabia que existia, mas diz que é típico brasileiro. E o sarau, o flerte, sabe? Os estudantes de medicina têm aquelas tais características. E era isso. Agora eu vou mudar um pouco de assunto, falar mais sobre o livro em si. O livro ele é um romance, ele trata mais sobre o amor puro de uma menina e um menino que se conheceram quando eram crianças e ele vai se desenrolando ao longo da vida e eles se separam e voltam e é bem interessante. Aí fica a parte um pouco também do suspense e é bem bom por conta disso. O narrador ele é onisciente na terceira pessoa. Essa história ela se desenvolve ao decorrer de 3 semanas mais ou menos, então é tudo bem rápido o que acontece, desde o momento em que ele reencontra ela até o que acontece no final, que isso só vocês lendo pra saber. Eu sei, vocês não.
Então eu vou explicar um pouquinho sobre a história, claro, sem muitos spoilers. Passa cá. Então, A Moreninha é esse livro aqui. Eu não sei se já mostrei nesse livro. É que, na verdade, eu já fiz tantos vídeos que eu não sei mais o que eu falei nesse, o que eu falei nos outros. Mas essa aqui é a capa, o meu é a versão pocket, eu acho bem bonitinha essa versão. As pernas da Moreninha. E, então, fala sobre 4 estudantes de medicina e história, que é o Joaquim, o Fabrício, o Leopoldo e o Felipe. E eles estão no começo do livro conversando um pouco sobre conversas de adolescente, adulto na verdade, porque ele já tem 21 anos, o Augusto, nessa época, e os outros têm mais ou menos a mesma idade, não relata no livro, na verdade, a idade dos outros 3 amigos. E eles estão conversando e falando o quanto o Augusto é inconstante no amor e o quão ele ama muitas mulheres ao mesmo tempo. E aí, nesse meio tempo, o Felipe convida esses 3 amigos para ir para uma ilha no Rio de Janeiro, que é onde mora a avó dele, que é a Dona Ana, porque, segundo ele é uma velha muito patusca e ela gosta de comemorar esse feriado de Santana fazendo festas e saraus, sabe? Pra conversar, jogar a conversa fora, na verdade, comer e dançar. E uma festinha. E aí os 3 amigos acabam aceitando ir pra esse sarau na casa da Dona Ana. E o livro todo basicamente se desenrola lá, nesta ilha, porque eles não revelam o nome, só falam que é no Rio de Janeiro. E o resto eu acho que eu não posso contar, porque senão eu vou acabar dando um spoiler muito grande do livro. Eu só queria indicar, porque eu realmente, agora assim, opinião própria. Na verdade, tudo isso foi opinião minha, né, mas... eu queria relatar que eu amei esse livro. Por mais que ele seja um romance clichê, eu não gosto muito de romances clichês. Ele tem aquele suspense que te prende, como eu falei antes. E... não sei, tu lê ele rápido, sabe? Da primeira vez que eu li eu não entendi muito bem, da segunda até ficou um pouco melhor. Mas eu gostei, tu acaba te apegando aos personagens. Passa cá. Tu acaba te apegando aos personagens e querendo saber o que acontece. Eu acho que a única coisa, assim, que eu tenho pra criticar é que no final do livro ele não fala exatamente o que acontece com os 3 amigos, o Fabrício, o Leopoldo e o Felipe. Ele foca muito no Augusto. Eu sei que ele é o personagem principal, mas, sabe, eu acho que podia ter falado um pouco mais sobre os outros amigos. Mas não tem nada que me faça não querer ler novamente esse livro. Eu gostei dele e eu indico pra todo mundo, de verdade. Agora que eu vi que meu cabelo tá do lado errado. Dá pra ouvir eu tava falando. Então, deu 11 minutos de vídeo. Eu não sei quanto tempo tem que dar exatamente. Então eu vou tomar um café. Deu aí, já foi uns 10 segundos a mais. Então era isso. Deixa o carro passar. Então era isso. Eu acho que eu vou espirrar. Então era isso. Eu acho que eu falei tudo que eu tinha pra falar. Eu não contei o final do livro, tá? Então esse vídeo está certo. Eu tô até gaguejando já de tantas vezes que eu fiz essa coisa toda. E eu tô com medo também do meu celular cair. Tava torto o tempo todo. Desculpa, Sora, eu sei que tu tem toque. Tá. Era isso. Não sei se tá focando, tá, meninas? Eu não sei mais o que dizer, como finalizar o vídeo, não sabia nem como começar. Eu só sei que ele ficou muito bom e merece um sá, tá, prof? Sazão. Obrigada. Tchau.